Eu acho que o Rio de Janeiro está num bom momento de fazer a coisa acontecer, né? Então, é uma esperança que a gente tem com esse governo, que o governo estadual, o governo municipal e a sociedade se dando as mãos, a coisa vai acontecer. Então, eu quero agradecer mais uma vez e aqueles que também nos ouvem e podem fazer perguntas pelo chat, porque essa é a intenção de ampliar essa roda de conversa. Professor Sérgio, eu gostaria que o senhor se apresentasse, porque o currículo é tão vasto que é importante que você, como é que você quer ser reconhecido pelo público? Eu acho que isso é importante. Você, com esse cabedal de conhecimento, então, bem-vindo e, por favor, a palavra é sua. Gostaria de ser reconhecido como amante do Rio de Janeiro. Muito bom. Eu sou arquiteto, urbanista, professor do programa de pós-graduação em urbanismo da UFRJ e tenho dedicado um bom esforço para buscar entender os nossos desafios e eventuais possibilidades de respostas positivas a ele. E eu vejo que temos muito. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem enormes problemas, mas tem possibilidades ainda maiores para se desenvolver e para ser um lugar que todos gostamos, todos sonhamos. Fico muito contente de receber o convite de estar aqui com vocês. Quero agradecer por ele e quero dizer que estou também muito feliz por compartilhar essa mesa com o Jorge, com o nosso secretário de turismo, Sávio, que é uma pessoa que tem nos dado muita satisfação nesse campo, e também com você, Carlota, que tem sido uma batalhadora pela cidade. E por especialmente, que é a referência máxima, né, da cidade no mundo, e o Rio de Janeiro a referência máxima do nosso país no mundo. Então, é uma oportunidade de nós conversarmos e vermos como temos soluções que podem ser alcançadas e ainda serem muito frutíferas no médio e no curto prazo. Eu tenho uma pequena apresentação, alguns slides que me ajudariam a expor melhor esse ponto de vista. E como é que eu posso fazer? Como é que ela entra aí? Paula, por favor. Bom, eu vou tratar um pouquinho da potência, que eu estou chamando de potência da cidade solidária, porque nós estamos tratando objetivamente de turismo, mas eu diria que nós temos como pano de fundo fundamental uma cidade que precisa corresponder ao ideário que ela construiu ao longo de séculos. O Rio de Janeiro tem 4 séculos e meio, e desde o seu início ela foi vista pelo mundo todo como um lugar de bem-aventurança, um lugar de felicidade, um lugar onde as pessoas ficam bem. E esse espírito que está mesclado com uma espetacular geomorfologia, que também se mantém estável ao longo dos quase 5 séculos, é uma maravilha, porque são muito poucas as cidades que, ao longo da sua história, conseguem preservar uma imagem ambiental e arquitetônica que se prolonga ao longo dos tempos. Então, o Rio de Janeiro tem essa mágica. Desde os primeiros navegadores que construíram as imagens que circularam pelo mundo e que constituíram o esplendor deste lugar, perante o olhar internacional e perante o olhar brasileiro também, essa cidade mantém seus ícones preservados, seus ícones ambientais e construtivos preservados. É diferente de uma cidade, por exemplo, como Paris, que tem 2.000 anos de vida, e, no entanto, o símbolo que hoje representa a cidade
tem 100 e poucos anos, que é a Torre Eiffel. Assim como também Nova York, que tem 300 e tantos anos, mas a imagem ambiental de Nova York é construída, sobretudo, pelos arranha-céus do século XX. Já o Rio de Janeiro não tem essa imagem preservada, e esse é um patrimônio fundamental para o nosso desenvolvimento, para a nossa identidade coletiva e para o nosso pertencimento ser permanentemente assegurado. Então, eu vou dizer aqui agora que a cidade do Rio de Janeiro precisa ser solidária, isto é, ela precisa ser boa para todos, ela precisa oferecer as condições de bem-estar para todos os seus cidadãos, para que ela possa corresponder ao imaginário que o mundo tem e que os turistas vêm buscar aqui quando se destinam à nossa cidade. Pode passar, Paula? Bom, como preliminar, e na presença do nosso secretário de Turismo e de pessoas que conhecem o tema, eu quero dizer que o corpo técnico, político e empresarial qualificado que tem o turismo no Rio de Janeiro dispensa que eu comente qualquer coisa sobre turismo. Eu não vou entrar em debate, em propostas sobre como desenvolver o turismo estrito sensu. Eu vou me ater aos aspectos urbanísticos, que são a minha área de trabalho. Pode passar, Paulo? Então, numa perspectiva urbanística e ambiental, vou tratar de 3 aspectos sucintos. O reconhecimento da potência da cidade do Rio de Janeiro, a valorização dos processos econômicos, culturais e sociais que estruturam a ideia de cidade e a preservação dos signos permanentes. Pode passar. Eu diria, então, que a cidade boa para o cidadão é a cidade boa para o turista. E cidade boa para o turista é cidade boa para o cidadão. Faço esse recorrente para fortalecer essa ideia. Se o turista procura uma cidade, é por sua vida urbana, pela cultura, lazer, conhecimento, espaços, arquitetura que a cidade oferece. Se ele quer um outro tipo de busca, ele vai para um resort, ele vai para uma ilha, ele vai para outros lugares. Mas se ele vai para uma cidade, ele quer a vida urbana, ele quer desfrutar dessas condições que só a cidade pode oferecer. Ela, para isso, precisa ter funcionalidade, ela precisa ter uma boa mobilidade, ela precisa ter segurança, ter serviços públicos compatíveis com o nosso tempo e oferecer um bem-estar geral. Então, esse conjunto de atributos é que nos fariam reconhecer a cidade como um bom destino para ser vivido e para ser visitado. Pode ir. Essa imagem é tirada da Baía de Guanabara. E eu gostaria de fazer com que ela representasse essa potência da cidade metropolitana. Pode passar. Que tem mais de 12 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro metropolitano tem uma população maior que Portugal. Tem 75% do PIB do estado do Rio de Janeiro. E, sobretudo, é uma cidade global. Ela é reconhecida pela maior estudiosa das cidades globais, que é a economista holandesa Saskia Sassen, como uma das cidades globais, isto é, entre aquelas grandes cidades do mundo, onde circula uma rede econômica, uma rede política, uma rede cultural e uma rede social, que muitas vezes até tem conexões mais importantes do que as conexões dos seus próprios países originais. Então, esse grau que alcançou o Rio de Janeiro, no reconhecimento pela sua estrutura no mundo contemporâneo, é um ativo fundamental que precisa ser preservado e valorizado permanentemente.
vocês vejam que na Baía de Guanabara, lá do fundo, onde essa imagem se coloca, nós temos praticamente quase a maior parte, a totalidade dos bairros do Rio de Janeiro, e mais cidades como Caxias, Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Magé, Guapimirim, São Gonçalo, Itaboraí e Niterói. Então, essa cidade metropolitana que se estruturou no entorno da Baía de Guanabara e que, ao longo desses 5 séculos, preserva essa imagem ambiental, é o nosso objeto de estima, de amor e de condição para construir o futuro. Eu diria que faria um parênteses. O Brasil dá muito pouco atenção para as suas cidades. O Brasil não trata o sistema urbano, onde mora 85% da população, nas condições necessárias para o desenvolvimento. Sem tratar bem as suas cidades, sem oferecer as condições que as cidades contemporâneas precisam, nosso país continuará patinando como vem patinando na economia ao longo já de 4 décadas. Então, quando se trata de reconhecer a potência de uma cidade como o Rio de Janeiro, nós não estamos sendo provincianos. Nós não estamos sendo apenas tratando do nosso umbigo. Nós estamos dizendo também que há uma condição necessária para que o nosso país ofereça as condições para toda a sua população, segundo os tempos de hoje. Pode ir. Esta é uma gravura do Bruegel, de 1605, em que se apresenta uma praça numa cidade medieval. E o interessante dessa imagem, que eu gosto de apresentar sempre, é porque ela mostra a enormidade de situações em que uma cidade, ainda que pequena como esta, oferece no seu espaço público. Aí tem procissão, tem enterro, tem venda, tem conversas, tem de tudo um pouco. E é isso que é a essência da cidade desde a sua origem, a interação social através dos espaços públicos. Essa é uma condição essencial para o desenvolvimento das cidades, por via de consequência, para o nosso caso específico, desenvolvimento do turismo. Então, tratar as cidades nos seus espaços públicos, oferecendo este bem-estar representado também, pode passar, por favor, representado nesta imagem de um senhor velho recebendo uma flor de uma criança na Paris do início do século XX, reproduzindo uma expressão de Aristóteles que diz: uma cidade deve ser construída para tornar o homem ao mesmo tempo seguro e feliz. E essa é a condição do nosso espaço público a ser preservado, garantido sempre. Essa história de vivermos isolados, vivermos em condomínios fechados, ricos ou pobres, valorizando uma mobilidade individual que desestrutura as relações sociais no espaço público, não é uma boa ideia. E o mundo está vendo que isso não é possível continuar desse modo. Nós temos que voltar a oferecer segurança, garantia, qualidade, bem-estar no espaço da interação social para, com isso, diminuirmos e evitarmos essas polarizações tão absurdas que o mundo contemporâneo está oferecendo. Pode ir. Dentro desse... Pode ir. Aí. Dentro dessa valorização dos processos econômicos, culturais, sociais que estruturam a cidade, eu gostaria de destacar esse caso, que eu acho que é uma das potencialidades maiores que a cidade tem. Pode voltar uma, por favor. Essas linhas vermelhas representam o sistema de trens suburbanos do Rio de Janeiro e que alcançam 7,5 milhões de habitantes do município do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. E que, no entanto, esse sistema de trens permitiu
que a cidade se estruturasse ao longo deles a partir do início do século XX. Em 1960, mais ou menos, ele passou a ser desestabilizado e o país optou pelo transporte rodoviário. O transporte rodoviário não é o elemento central capaz de oferecer uma boa mobilidade numa cidade grande. No caso do Rio de Janeiro, nós temos um sistema de transporte ferroviário que alcança essa condição maravilhosa de mais de 60% da população metropolitana que está muito abaixo da sua condição desejável. No entanto, ele pode ser perfeitamente recuperado, se transformado em metrô de superfície e fazer com que a tragédia cotidiana de milhões e milhões de pessoas na nossa cidade fique de lado e possa oferecer um serviço de mobilidade confortável, segundo os tempos de hoje. Ora, pode passar. Pode passar. Essa é uma imagem da zona norte do Rio. Vocês veem a quantidade de estações que tem esse sistema permeando o tecido urbano. Isso se reproduz na Baixada Fluminense também. Pode passar. No entanto, as estações são um absurdo. As pessoas têm que circular, têm que subir 3 andares e depois descer outros 3 andares para entrar na plataforma, que também não é protegida do sol e da chuva, com um sistema de trens muito deficiente. Enfim, há uma necessidade imperiosa do Rio de Janeiro enfrentar essa questão para que a população dos 12 milhões de pessoas da cidade possam ter uma qualidade na mobilidade que seja compatível com os tempos de hoje. Nós não podemos persistir na ideia de que o ônibus ou o automóvel resolvem o problema, porque eles não resolvem, sobretudo para as populações mais pobres e que moram em lugares mais distantes. No entanto, pode passar. No entanto, esse sistema de ferroviário pode ser transformado em metrô com custos muito inferiores. Eu diria que, no máximo, 1/3 do custo que foi empregado para levar o metrô chamado de linha 4 de Ipanema para a Barra da Tijuca. Este ramal, linha 4, que alcança pouco mais de 100 mil pessoas, 100 mil viagens por dia, por um preço 3 vezes maior que esse sistema de transporte, que pode alcançar mais de 2 milhões, mais 2 milhões de viagens por dia, por um preço muito barato e com um tempo também muito expressivo, muito razoável. Este mapa é da Supervia. Foi ela quem fez esse mapa para prever uma implantação em alguns poucos anos. As linhas maiores prevê intervalo de 4 minutos, as outras de 6 minutos, e as linhas mais distantes de 10 minutos. Ora, isso transformaria completamente a qualidade da cidade do Rio de Janeiro. Isso faria com que o bem-estar coletivo pudesse ser compartilhado plenamente e usufruído por todos, inclusive pelos turistas. Pode passar, por favor. Um segundo tema importante é nós enfrentarmos o desafio da cidade partida, como chamou o Zenir Ventura. Cidade partida é essa cidade em que a dicotomia é gigantesca na oferta dos serviços públicos, representado na favela, mas não só na favela, também nos loteamentos de periferia. Pode passar. Essa imagem aí, anterior, é do centro da cidade, da favela da Providência. Esta é uma imagem da favela Parque Royal, na Ilha do Governador, que foi objeto do programa Favela Bairro, que alcançou, há alguns anos atrás, mais de 155 favelas e que depois foi descontinuado. Mas que é uma condição essencial de integração metropolitana, oferecer a infraestrutura e os serviços públicos para toda a população, e não apenas para algumas regiões. Então, reconhecer o esforço que as famílias pobres fizeram para construir suas casas, que, no entanto, não conseguem construir as infraestruturas,
é uma necessidade para o bem-estar social, coletivo e econômico da cidade. Nós temos que reconhecer a potência econômica, cultural que tem esses assentamentos populares desprestigiados pelos serviços públicos, de um modo geral. Pode passar. O terceiro aspecto que eu gostaria de destacar, do ponto de vista urbanístico e reestruturador completamente da cidade, é a recuperação da Baía de Guanabara. A recuperação da Baía de Guanabara significará uma potência cultural, social, de lazer, turística e econômica para toda a cidade metropolitana, como nós vimos naquelas imagens anteriores, pela capacidade que tem a Baía de Guanabara de canalizar as influências de todas essas cidades que fazem parte do seu rosário urbanístico. A Baía de Guanabara, pode passar? A Baía de Guanabara, nessa imagem, mostra como diretamente o patrimônio urbanístico e arquitetônico dessa região pode se valorizar e preservar na sua transformação de hoje poluída em recuperada. Mas a questão do lazer, do turismo na Baía de Guanabara recuperada é algo que não dá nem para dimensionar de tão magno que é. A capacidade, na minha avaliação, a capacidade da recuperação da Baía de Guanabara transformaria o Rio de Janeiro de um modo absoluto. Pode passar. Vou agora chegar a Copacabana, muito sucintamente, reconhecendo que Copacabana é o ícone brasileiro por excelência. Sob ponto de vista ambiental e sob ponto de vista cultural, do lazer e da expressão de vida que o Rio de Janeiro representa no país e no mundo. Copacabana é um território tão pequeno, mas com tanta potência que chega a parecer impossível. E eu acho que o livro do Rui Castro, que trata dos anos 50 e 60, os anos dourados no Brasil e no mundo, e que apresenta a vida cultural e musical de Copacabana com tanta riqueza, é um farol importante para nós voltarmos o nosso olhar e buscarmos compreender como um território tão pequeno, mas tão bem dotado de equipamentos, de ambientes urbanos e de ambientes paradisíacos, pode ser um fator fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, nós temos um universo metropolitano com muita expressividade e potência e que, num prazo médio, ou talvez até curto, pode enfrentar os seus desafios com respostas muito positivas, e temos no universo pequeno de Copacabana uma representação máxima dessas condições de desenvolvimento. Calçadas, o circuito Burle Marx. É algo inédito, único no mundo. Aqueles mosaicos de pedra portuguesa do Burle Marx na praia de Copacabana, 4 quilômetros, não existe no mundo algo comparável. Então, nós temos que fazer o reconhecimento disso como uma expressão máxima de cultura, de civilização, de arte, e produzir circuitos que sejam reconhecidos por todos, que possam ser desfrutados, que as pessoas não circulem por ali de um modo sem ver que estão tratando de uma obra de arte e única na sua concepção e na sua dimensão, como se apresenta ali em Copacabana. Um segundo aspecto com esse caso, mas não apenas nesse caso, é o desfrutar do espaço público de Copacabana.
Copacabana, pela sua densidade construída, merece que o espaço público seja bem cuidado, que as calçadas sejam bem cuidadas, que elas ofereçam o conforto para todas as idades, para que as crianças e os idosos tenham confiança no seu desfrute e que seja um instrumento também de bem-estar para as pessoas que nos visitam. Porque quando as pessoas saem dos seus lugares e vão para Paris, e vão para Nova York, e vão para Madrid, e vão para Barcelona, as pessoas querem caminhar pela cidade. As pessoas querem desfrutar do espaço público. Ainda que morem em guetos, ainda que morem em guetos ricos, quando saem para viajar, eles querem essa vida que Copacabana tem para oferecer de um modo esplêndido, desde que o espaço público seja bem cuidado. E um aspecto adicional é que nós precisamos ter uma boa sinalização. Precisamos ter um design de informações que seja compatível com a riqueza que é Copacabana. Viu, Carlota, eu até recomendaria, sugeriria que você, nesse esforço que você desenvolve na sua busca por valorizar Copacabana, entrasse em contato com o professor e designer Joaquim Redig, que tem matérias muito interessantes sobre sinalização em Copacabana. Continuar? Um segundo grupo, Copacabana, como eu me referi em relação ao livro do Rui Castro, nós precisaríamos ter um circuito, secretário sábio, precisaríamos ter um circuito de bossa nova, pelo menos umas 5, 6 casas que permanentemente estivessem tocando bossa nova. Assim como em New Orleans, a gente circula pelo centro, no antigo bairro francês, e a cada quarteirão tem 2, 3 casas tocando jazz. Ora, será um prazer para o carioca circular por Copacabana e desfrutar da música que tornou o bairro de Copacabana e a cidade do Rio de Janeiro presente no mundo todo. E que o mundo, quando vem a Copacabana, quando vem ao Rio de Janeiro, gostaria de desfrutar também. Olha, que maravilha seria se nós tivéssemos um circuito caminhando a pé, chegando em 2, 3, 4, 5 casas onde a bossa nova estivesse sendo tocada. E quem sabe o chorinho, e quem sabe samba. Né? Eu acho que os empresários do Rio de Janeiro podem conseguir um circuito desses com a orientação dos governos e o desejo da sociedade. Museus, quando o turista chega e quando o cidadão chega na cidade, ou quando o cidadão mora na cidade, há que desfrutar da riqueza que são os museus que o Rio tem, que não estão todos em Copacabana, só tem alguns, mas que tem no centro da cidade, que se chega com muita facilidade. Ora, o centro da cidade tem 4 séculos de história na sua arquitetura, que não existe no Brasil outro caso desses. Num território tão pequeno, 2 quilômetros por 600 metros, ter representações máximas da arquitetura colonial, da arquitetura neoclássica, da arquitetura eclética, da arquitetura art déco, da arquitetura moderna, que no centro da cidade tem, junto com equipamentos como o Centro Cultural Banco do Brasil, a Casa França Brasil, Museu do Amanhã, Biblioteca Nacional, Teatro Municipal, enfim, é uma riqueza que precisa ser valorizada sempre, e a conexão com Copacabana é facílimo. Nós temos que reconhecer esse esforço que as gerações precedentes fizeram e que ofereceram como um ativo maravilhoso para a nossa cidade. Eu pensaria que seria tão bom se Copacabana pudesse ter, em um cinema que fosse, tá, sem nenhuma, pode ser que tenha 1 ou 2, que oferecesse permanentemente um circuito de cinema brasileiro.
só cinema brasileiro, de todos os tempos, sabendo que ali, quem quisesse, teria sempre disponível um bom exemplo do que se produziu culturalmente no cinema no nosso país. E na arquitetura, não poderia deixar de comentar, o circuito arquitetônico Art Deco, o Copacabana é uma concentração que não tem em outra cidade no mundo, não tem em Nova York nem em Miami. A Copacabana tem naquele entorno do Lido, da Praça do Lido, tem exemplares magníficos. E tem do resto do bairro também exemplares magníficos de arquitetura Art Deco. Além de ter arquitetura também de outros períodos, né? Tem o período moderno também, tem agora a arquitetura contemporânea que está se concluindo no Museu da Imagem e do Som, tem expressões importantes em arquitetura de hotéis. E um outro aspecto que eu gostaria de destacar também é que, de certo modo, estava na origem do projeto Rio Cidade e que, infelizmente, não prosperou, que é o corredor de 4 quilômetros da Avenida Nacional de Copacabana, que foi recuperado pelo projeto Rio Cidade. Seria maravilhoso se tivesse um tempo das lojas abrindo até mais tarde e durante o fim de semana também, como nessas cidades importantes funciona assim o comércio. Só que aqui nós temos 4 quilômetros planos. Nós temos 4 quilômetros que são recheados com lojas e que poderiam até ser incrementadas outras, que já foram e deixaram de ser. Temos a Galeria Menescal, temos tantos outros elementos conectados com o eixo de Nossa Senhora de Copacabana, que, tendo a atenção de um comércio permanente, com mais tempo aberto, inclusive fim de semana, ofereceria condições, inclusive, de segurança muito melhores para todos. Pode passar? E, finalmente, a natureza e as praias. A praia de Copacabana é espetacular, todos reconhecemos, ela precisa ser bem tratada, ela não pode ser vilipendiada. O circuito dos quiosques tem uma potencialidade enorme, mas precisa ter fiscalização, não pode ser deixado a Deus dará, não pode ter música de qualquer jeito que incomoda todo mundo, nem frituras que não são a melhor oferta, mas que podem, com uma boa orientação, podem ser instrumentos maravilhosos de valorização do espaço público, das praias e da natureza que nos circunda. Enfim, eu diria, então, para finalizar, não passei pelo tema segurança, mas agora eu vou falar. Pode passar mais um? Nós temos uma parcela importante da nossa cidade metropolitana sob dominação bandida. Isso não é possível que se eternize e que se naturalize. Nós precisamos fazer com que a Constituição passe a valer plenamente em toda a nossa cidade metropolitana. Eu chamo isso de reconstitucionalização do território. Os cidadãos que moram nesses lugares precisam ter os seus direitos preservados, direitos de cidadania. É um esforço que ultrapassa a dimensão municipal, certamente ultrapassa também a dimensão estadual, e que precisa ser compreendido como uma política de interesse nacional. Que não é agora só no Rio de Janeiro que está ocorrendo isso, já tem muitos lugares no Brasil com essa questão, e, portanto, precisa ter um enfrentamento maiúsculo. E um elemento adicional que eu gostaria de destacar é que me parece importante nós termos um estatuto institucional próprio para a cidade metropolitana. A história do Rio de Janeiro está a demonstrar que esse conjunto de ativos tão importantes que foram construídos ao longo dos séculos precisa ter um olhar administrativo e político próprio, para além da simples identificação dos agentes federativos.
precisamos ter um instituto institucional que dê garantias para que esse conjunto todo possa ser recuperado. Pode passar? Aí, pode passar? Aí, desculpa, eu vou fazer um comercialzinho aqui. São 2 livros meus aí que estão disponíveis e que tratam desse tema. E a seguir, pode passar? Pode passar. Endereços onde eu posso ser acessado. E com meu agradecimento profundo pela oportunidade de estar com vocês aqui conversando sobre a nossa cidade. Muito obrigado. Então, eu acho que está desligado o microfone. Já virou hábito, desculpem. Eu fico cada vez mais encantada com as suas apresentações. E a gente fica pensando que o Rio é nosso e a gente pode fazer muito por ele. Eu acho que não é cobrar só do Estado, é a gente também provocar coisas como essa roda de conversa expandida com a questão online, né, com o mundo virtual, é muito bom, porque você coloca as possibilidades e aí a gente vai ver, senão, quando é que a gente vai começar a fazer isso, né? Então, a educação, o Brasil precisa de educação, e quando é que a gente começa? A gente começa olhando a cidade. De fazer o Reavivar Copacabana, porque Copacabana é uma cidadezinha, né? É uma cidadezinha dentro da cidade, é como você colocou, o mundo de Copacabana é muito vasto. Então, se a gente fizer naquele universo e expandir, já começa a falar, olha, isso dá certo, vamos fazer uns 4 quilômetros de um comércio razoável, interessante, recordando um pouco, como a minha mãe dizia, recordando as vitrines, que hoje o pessoal não tem nem vitrine mais para olhar, então as modas não existem mais. Então, ou seja, chega de tanta farmácia, vamos colocar a farmácia no lugar dela, mas vamos olhar para esses problemas que acontecem, né? Então, é interessante. Olha, essa questão a gente acostumou tanto com o que já existe e esqueceu que, para existir, a gente tem que preservar. Para existir, para dar continuidade, a gente tem que preservar e melhorar. Então, essa é a questão. Se a gente fizer alguma coisa, mais eventos com a potencialidade que tem os quiosques, eles vão continuar fazendo negócios, e negócios com muito mais rentabilidade. Essa é a questão. A gente fez alguma proposta em Cabo Frio com o comércio para que eles vissem a potencialidade daquelas praias. Eu disse, gente, se vocês não fizerem nada para melhorar esse ambiente, as crianças vão sentar e vão ficar tomando uma Coca-Cola a vida toda. Agora, em compensação, se vocês melhorarem a orla, as crianças vão trazer os pais que vão mais. Eu acho que a gente acordar, né, Sérgio? A gente acordar para fazer mais. Isso bom. Eu vou chamar, então, o professor Jorge Costa para falar um pouco desse interesse que a gente tem, porque o movimento Longevidade Brasil preocupou também com isso. É a oportunidade de melhorar as calçadas, de melhorar a mobilidade. Professor Jorge, por favor, se apresente do jeito que o senhor gosta de ser visto. Boa noite a todos. Parabéns pela apresentação, Sérgio. Bem-vindo, Sávio. E a Carlota é uma antiga parceira, né? Da causa da longevidade. Nós já tivemos juntos vários momentos, e ela, lá na UNAT, na realidade, eu sou um arquiteto meio atípico, né? Porque eu sou um arquiteto urbanístico, e desde a minha formação eu sempre me preocupei com um lado psicológico do usuário. Então, eu acabei partindo para toda uma investigação teórica
e prática profissional, trabalhando a questão da memória e da psicologia do usuário, né? Então, hoje eu sou servidor público do Estado e hoje, há alguns anos, eu estou na UERJ, mais especificamente na UNAT, né, que é um setor que trabalha dos projetos de terceira idade. A UNAT, nós estamos esperando que ela se transforme nos próximos, ou nesse mês ou no outro, no Instituto de Envelhecimento Humano. Então, a UNAT vai virar uma unidade acadêmica, e a UNAT hoje é uma das instituições mais antigas do Brasil, né? Não é a mais antiga, mas ela, o ano que vem, está fazendo 30 anos no sentido de investir no acolhimento do idoso, estudando, promovendo cursos de especialização em gerontologia, produzindo publicações científicas. E eu levei para a UNAT, por experiência pessoal, eu vi, enquanto arquiteto e pessoalmente, a questão. Eu fiquei muito sensibilizado por uma questão pessoal na questão do idoso no espaço público e dentro da moradia. Então, hoje, eu coordeno e ministro lá um projeto na UNAT, denominado Moradia Cidade na Vida da Pessoa Idosa, que eu trabalho com profissionais que a Carlota já esteve com a gente várias vezes, né? E eu trabalho com vários profissionais convidados que vêm trabalhar comigo, me assessorar para trabalhar essa questão da mobilidade, da acessibilidade, do envelhecimento humano, dentro de uma perspectiva de envelhecimento ativo e saudável, que é uma premissa da Organização Mundial de Saúde, né? Hoje nós temos, desde 2008, o Guia da Cidade Amiga do Idoso, né, que norteia todo o nosso trabalho, e quem na realidade, configurou esse projeto foi o Kalash, né, que é a nossa grande referência na área da longevidade. Então, eu faço essa oficina, que é uma oficina que eu trabalho o olhar crítico e o ativismo da população idosa, trazendo uma série de informações, né, mostrando o estado atual da moradia e da cidade na vida do idoso e o impacto que isso tem na questão da saúde pessoal e na questão da saúde pública e na questão econômica do país, porque essa é uma questão. Se você melhora a saúde do idoso, você alivia o setor público e o setor privado. Então, hoje, trabalhar a questão do envelhecimento, desse envelhecimento ativo e saudável, que é esse princípio básico que norteia o nosso projeto, é trabalhar com uma questão da saúde pública e é uma questão de política econômica também, né? Eu queria trazer eu estou trazendo, na realidade, um depoimento, porque a Carlota me pediu para fazer uma fala mais livre, e eu não trouxe na próxima vez eu trago para vocês, mas não trouxe uma apresentação de slides. Mas eu queria trazer alguns dados, né, num primeiro momento, que é o seguinte: hoje nós temos população mundial 8 bilhões de habitantes, e dentre esses 8 bilhões, nós temos 1,1 bilhão de idosos, né, a nível do mundo, né? O Brasil está em sexto lugar no ranking mundial, com 31,5 milhões de idosos. Copacabana, especificamente, é o bairro mais idoso no ranking do país. Ele tem, no universo do município do Rio de Janeiro, ele tem 29%, em torno de 29% da população do Rio de Janeiro, e é o bairro mais populoso de idosos, e na realidade, 14% referente ao município como um todo. Então, você vê hoje que Copacabana é um bairro que surgiu em 1892, final do século XIX, é um bairro longevo, e é um bairro que que hoje cedia esse patrimônio, que é o
o Sérgio falou muito em patrimônio material, e eu estendo isso ao patrimônio material, e o patrimônio humano, que é representado pelo todo da população, especificamente do bairro, mas especificamente desse patrimônio de idosos, esses 29% do bairro de Copacabana, em relação à população maior, que é a memória da cidade, né? Hoje você, por exemplo, tem vários locais, como, por exemplo, Santos, que está despontando como urbanismo, com vários projetos de acessibilidade cultural. Hoje, por exemplo, só para dar um pequeno exemplo, hoje Santos tem um projeto na área histórica com... Deu uma interferência aí. Hoje Santos tem um projeto na área histórica que tem um personagem chamado um vovô de 85 anos, que é a memória turística desse passeio. Então, é importante que a gente pense, na realidade, a função social e a participação social desse idoso no sentido de um reconhecimento do idoso e do ser humano, obviamente, como patrimônio humano junto com o patrimônio material e material que Copacabana tem perante a cidade e o mundo, né? Eu queria falar... na realidade, nós, lá na UNAT, nós temos um braço, um segmento de turismo, né? Que, na realidade, é um turismo que está se iniciando, mas é um turismo que é muito importante na vida do idoso, porque ele, na realidade, o idoso tem mais tempo para usufruir dessa questão do turismo, tem um tempo livre. E tem uma coisa que o Domênico de Masi fala muito, que é muito importante, que é a questão do ócio criativo, né? Que o Domênico fala muito nisso, né? Então, na realidade, o turismo, esse ócio criativo que pode ser desenvolvido e produzido pelo turismo, é uma coisa muito importante na vida da população idosa, né? Isso é uma coisa que a gente sente muito, percebe muito, e é uma demanda da própria população pelo fato de eles terem mais tempo de vida e pelo fato deles terem assim quererem usufruir desse tempo de uma forma mais criativa. Eu acho que quando a gente está falando especificamente do turismo, a gente faz essa ponte com o idoso, a gente tem que trabalhar com a questão basicamente do turismo acessível, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes e eu acho mais problemáticas elas ocorrem nas cidades litorâneas, nas praias e nas cidades históricas. Eu acho que muito mais dramaticamente nas cidades históricas. As pessoas com problemas de locomoção, de mobilidade, os deficientes, ou o próprio idoso sem patologia, mas com um certo problema de mobilidade, tem a praia como uma opção de lazer, mas não tem aquilo que algumas praias já apresentam. Eu acho que até Copacabana já iniciou isso, que é esse projeto Praia Sem Barreiras, que é você apresentar cadeiras de rodas anfíbias e passarelas, né? Aquelas esteiras que vão chegando na água, né? Porque, na realidade, Copacabana, especificamente, tem uma faixa de areia muito extensa, mas, por outro lado, tem as calçadas muito largas, né? Que isso é uma questão do turismo acessível muito importante, né? Então, eu acho que hoje, especificamente, nós temos, no caso de Copacabana, esse desafio de ampliar o acesso especificamente na faixa de areia, como idoso, como deficiente. O idoso não é um deficiente, mas é um idoso que precisa de uma certa estabilidade de superfície para usufruir dessa questão da praia, né? Hoje em dia, depois até o Sérgio pode comentar sobre isso,
Copacabana é visto como uma referência, obviamente, com algumas restrições, de urbanismo, de um urbanismo referência para a população. Por quê? Ele é ortogonal, ele tem calçadas largas. Obviamente que existem problemas pontuais, mas tem calçadas largas. É claro que a gente precisa, no caso do idoso, trabalhar uma série de questões relativas à acessibilidade para que esses pontos sejam pontos importantes para reforçar a imagem turística que Copacabana já tem. Então, por exemplo, tem algumas questões bem específicas. A questão do tempo dos sinais, né? Isso é uma questão muito, muito importante, né? O idoso deficiente tem um tempo muito curto para atravessar esses sinais e fazer uma caminhada mais confortável. Outra coisa que acontece no calçadão da praia, mas não acontece, basicamente, eu nunca vi isso, ao longo das ruas. Isso acontece muito numa parte do Leblon. São a questão do mobiliário dos bancos, para que deem um repouso nesse trajeto para o idoso. Então, eu acho que Copacabana já tem um patrimônio material e material muito significativo, né? Você tem, como o Sérgio já falou, na parte litorânea, você tem o Forte Copacabana, você tem a Copacabana Palace, de 1923, você tem o calçadão, né, as pedras, e tem aquela obra de arte do Burle Marx que ocupa o calçadão do meio e da parte mais interna. Então, eu acho que a grande questão, para evidenciar melhor a questão do turismo, nesse turismo categorizado como um turismo acessível, é ampliar esse projeto de acessibilidade e mobilidade, que na realidade nós já temos o desenho universal desde 2015, que abrange todos os segmentos da população, mas obviamente que cada segmento humano terá as suas especificidades. Eu acho que tem uma coisa também que é muito importante, que está aparecendo no projeto da Carlota, Reavivar Copacabana, que eu acho muito importante, que eu chamo desses observatórios locais, né, que vão ser locais de troca de experiência, de escuta da comunidade. Eu acho que esses pontos são muito importantes para tornar, no caso especificamente da população de terceira idade, fazer o exercício da escuta. Porque eu acho que, muitas das vezes, a gente tem projetos que são muito bem concebidos, mas eles poderiam ser aprimorados quando o público-alvo, no caso especificamente do idoso, ocorre a escuta, o depoimento, a questão do exercício da fala, da memória particular. Então, eu acho que Copacabana tem um patrimônio que precisa ser apropriado, né, pela população. Eu acho que o idoso pode contribuir socialmente, participando melhor com a sua experiência de vida, até no sentido da disponibilidade de tempo. Eu acho que tem várias ações pelo mundo fazendo isso, né? Agora, tem uma questão que é muito importante na vida do idoso, é essa palavra-chave, a chave da segurança, né? Que, na realidade, influencia muito a vida do idoso no exercício do cotidiano, da apropriação da cidade, que é a questão da violência urbana, que atinge a todos, mas tem um peso maior sobre o idoso, e a segurança de acessibilidade e mobilidade. Então, eu acho que Copacabana tem tudo para se tornar uma referência, do que ela já tem essa referência, né? Ela é a princesinha do mar, uma referência de patrimônio, de lazer, enfim.
mas eu acho que ela pode se tornar, e tem tudo para se tornar, uma referência de um turismo acessível, né? Um turismo acessível que vai reforçar essa imagem turística que ela já tem ao longo desses anos. Eu acho que, por enquanto, eu fico por aqui e a gente pode trocar mais algumas ideias depois entre nós e com o público. Obrigado aí, Carlota, pelo convite. Eu que agradeço, Jorge. O problema é o seguinte, o tempo está muito curto para tantas coisas boas que estão sendo ditas, e essa roda não pode ser interrompida assim tão bruscamente. Nós não temos tanto tempo, e eu pergunto ao Sávio se ele não gostaria de pontuar alguma coisa, mas que volte na próxima rodada que a gente vai fazer também com a prefeitura. Eu acho que, nesse momento, seria muito mais interessante ouvir a sua participação de pronto, mas que reserve um tempinho para a próxima rodada. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade, sabe? É você que escolhe. Eu acho que ele não... Perfeito, Carlota. Queria primeiro agradecer o convite. Eu estou aqui num restaurante, eu tenho essa interferência aqui de um restaurante. Eu estou vindo de Vassouras, parei aqui no Leblon, no restaurante Henriqueta, para tentar me posicionar aqui para a gente participar dessa reunião virtual, mas eu senti que o ambiente é muito ruim para a gente falar. Eu vi que pessoas estão falando alto, tem som aqui do restaurante. Henriqueta, que aliás eu recomendo, espetacular, uma casa portuguesa, mas como todo restaurante tem um barulho de bar, né? Mas primeiro saudar você, Carlota, parabenizar aí pela iniciativa dessas rodas de conversa. Eu acho que sempre sai muita coisa boa nesses encontros. Saudar o meu mestre, Sérgio Magalhães, vizinho, que sempre ajudou muito lá no Cosme Velho, lá na nossa região do Trem do Corcovado, que também é um patrimônio. Saudar o professor Jorge, lá da minha UERJ, que eu formei em engenharia, depois fiz administração de empresa também lá, fiquei 9 anos na UERJ, inclusive como monitor. É uma alegria muito grande estar aqui. Carlota, eu acho que vale a pena a gente voltar a fazer depois uma conversa, talvez até pessoalmente, fazer aí em Copacabana, enfim, para a gente pontuar. Minha participação aqui é muito mais do olhar do turismo, mas como o professor Sérgio falou, o que é bom para o turista é bom para o cidadão, e o que é bom para o cidadão é bom para o turista. Acaba tendo essa interface, né? Mas, rapidamente, eu queria dizer assim, das coisas que eu observo do ponto de vista do turismo, do Estado, né? Já que eu estou aqui na Secretaria Estadual de Turismo, mas a força de Copacabana ela extrapola o município, extrapola o Estado, e é um símbolo nacional. Muitas pessoas confundem o Brasil, o Rio de Janeiro, com Copacabana. Tal força, tal marca que Copacabana agrega. Então, rapidamente, só assim, algumas observações dos dois professores que me antecederam, mas o que o professor Sérgio fala da questão da mobilidade, ela é fundamental para você formar um destino turístico. Ela junto com outros fatores, outros elementos que fogem da gestão do turismo, mas a questão da mobilidade, do transporte público, a questão da segurança, enfim, alguns elementos estruturais, a infraestrutura, ela é fundamental para formar esse destino turístico importante. A minha filha está fazendo engenharia em Amsterdã, lá na Holanda. E lá em Amsterdã é um show de tudo isso que o professor Sérgio falou. Ela mora do lado de uma estação chamada Zuid-Sur, lá na língua holandesa, quer dizer sul, estação sul. E lá nessa mesma estação você tem um tram, que é o VLT, você tem um trem, que é um trem nesse modelo nosso aqui suburbano, que vai para o aeroporto Schiphol. Você tem um ônibus que é maravilhoso, o ônibus urbano de Amsterdã, é impecável em todos os aspectos.
E você tem ainda a bicicleta, que é um transporte, lá vai muito além do lazer, ele chega a ser um transporte complementar para até 15, 20 quilômetros, que eles têm lá o hábito de andar e tem ciclovia pela cidade toda, ou compartilhando as vias, ou vias privativas para as bicicletas. Então, tudo isso que a gente falou, isso aqui em Amsterdã. A gente precisa pegar esse modelo e trazer para o Rio de Janeiro de uma forma séria, um investimento que não pare com a mudança de governo, a gente precisa da continuidade, porque são projetos que extrapolam 4 anos de governo. Enfim, essa é uma questão que eu queria trazer aqui, a questão de Amsterdã, na questão toda aí de mobilidade da cidade. Eu acho que o MIS, Museu de Imagem do Som, está sendo, a obra está sendo terminada agora pelo governador Cláudio Castro, com mais 45 milhões de reais, depois já tem colocado lá 400 milhões de reais, faltavam 10% disso. Ele vai mudar o eixo de Copacabana no aspecto de atração cultural e também, Sérgio, resgatar essa história da Bossa Nova. Eu não consigo vislumbrar esses 5, 6 bares, que seria o ideal, espalhados aí por Copacabana, resgatando essa música ao vivo, Bossa Nova. Eu acho que nessa atual, assim, pelo menos a curto e médio prazo, eu não enxergo isso. Mas o MIS vai prestar esse papel de criar ali um museu dinâmico, não é um museu de resgatar a história e os ídolos, não. É de ter Bossa Nova todos os dias tocando nos bares, no restaurante, para funcionar lá na cobertura do MIS. Então, eu acho que o MIS ele vem prestar um papel fundamental nessa revitalização cultural de Copacabana. A outra questão que eu quero trazer... Muito boa notícia. A outra questão que eu quero trazer é que nós temos 3 estações de metrô em Copacabana e nenhuma se chamava Copacabana. E aí, eu conversando com o presidente do metrô, que é uma concessão do Estado, nós conseguimos colocar o sobrenome Copacabana nas 3 estações. Já deve ter visto isso. É paulatino a troca de placa, de sinalização, de folder, enfim, da comunicação, porque a gente não vai trocar tudo ao mesmo tempo, tem que ser à medida que isso vai sendo trocado. Mas todas as 3 estações, Cantagalo, a Cardeal Verde e a de do lado, como é, Carlota, o nome da... Do lado do 19º, né? Siqueira Campos. Siqueira Campos, e a Cardeal Verde e a Cantagalo. Todas as 3, se você for lá olhar, tem a placa Copacabana, porque é uma marca do Brasil. É uma marca, um produto, um brand que o Rio de Janeiro precisa valorizar. Outra questão é que nós começamos pelo corredor turístico da Avenida Atlântica, asfalto e areia, a tolerância zero, cuidar da segurança pública 24 horas no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica. Então, assim, é uma coisa ainda longe do ideal, porque a gente sabe que você apertando ali na Avenida Atlântica, areia e asfalto, essa garotada, a bandidagem está correndo ali para Nossa Senhora de Copacabana e para Barata Ribeiro. Mas a gente precisa preservar esse corredor turístico, que é a Avenida Atlântica, desde o Leme até o Posto 6. Porque ali tem uma concentração de hotéis, 3, 4, 5 estrelas, são mais de 24 hotéis só nesse corredor, e outros mais de 40 para dentro de Copacabana. Então, um bairro eminentemente turístico, né, que é reconhecido, conhecido, cantado em versos próximos no mundo inteiro, e a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse corredor. Quando isso ficar maduro, para esse corredor da Copacabana integrada, tolerância zero, nós colocamos 4 quadriciclos na areia, vocês devem estar olhando isso. Isso começou agora em outubro. 4 quadriciclos nas areias, 24 horas. Nós estamos com 5 novos containers que ficam ali do lado do estacionamento, drones, mais de 120 câmeras, inclusive com apoio da Orla Rio, dos quiosques, que foi comentado aqui. Quiosque hoje é muito diferente daquele quiosque da minha época lá atrás, 30 anos atrás. Quiosque hoje é um verdadeiro restaurante 5 estrelas, com excelente
o chefe de cozinha, um excelente cardápio. Quer dizer, hoje é a porta de entrada, o cartão de visita, esses quiosques das orlas, de todas as orlas, são mais de, no Rio de Janeiro, são mais de 300. E eu tive o prazer de agora participar desse festival que eles fizeram de gastronomia, conhecendo de perto a qualidade do serviço que eles têm oferecido. Então, esse é um caminho que Copacabana começa também nos quiosques de Copacabana, que ali são 64 quiosques, portanto, ali serão 128, cada quiosque vai ter 2 câmeras, uma virada para a areia e outra virada para o asfalto. E vamos ter um circuito fechado de TV, monitorado pela Polícia Militar, num desses 5 trailers, num desses 5 estandes, 24 horas para monitorar e usar tecnologia, inovação e a modernidade, ajudando aí a questão da segurança pública. A outra questão que eu queria falar, que não tem muito a ver com Copacabana, mas que nós temos feito lá na Secretaria de Turismo do Estado, é um esforço muito grande de melhorar o conforto do nosso visitante. Grande parte dele vem de Copacabana. Nós estamos fazendo agora, já estamos no final, professor Jorge, no final do estudo e da PMI, da provocar uma manifestação de interesse público, da ligação aquaviária entre o Galeão e o Santos Dumont. Os 2 aeroportos vão ficar ligados na Baía de Guanabara por um overcraft, que é aquele barco que ligava o Canal da Mancha, França e Inglaterra. É um circuito de 17 minutos na Baía Abrigada, que é a Baía de Guanabara, onde os visitantes, turistas e usuários dos aeroportos, portanto, os passageiros e clientes das companhias aéreas, vão ter ali uma facilidade de parar o carro, de quem vem da Zona Sul, para o carro no Santos Dumont e vai para o Galeão, e quem vem da Baixada e da Barra da Tijuca, para o carro no Galeão e toma o hovercraft e vai embarcar na ponte aérea no Santos Dumont. Porque também, nesse projeto, nós vamos devolver, resgatar as vocações de cada um dos 2 aeroportos. Nós temos 2 aeroportos no Rio de Janeiro, banhados pela Baía de Guanabara, mas os 2 estão doentes, os 2 estão com problemas. Um está subutilizado, que é o Galeão, uma capacidade de 36 milhões de passageiros ano, e hoje vai fechar esse ano com 7 milhões de passageiros. E o outro, Santos Dumont, com uma capacidade operacional de 6 milhões e meio por ano, passageiros por ano, e esse ano vai fechar com 9,9 milhões, e a ANAC já pedindo abertura para expandir para 14 milhões. Ou seja, o governo federal, através da agência reguladora, que é a ANAC, não tem sido parceiro do Rio de Janeiro, isso é competência federal, mas cabe ao Estado fazer pressão para resolver esse problema grave que afeta, além da sociedade do Rio de Janeiro, mas também muito o turismo e o turista, porque traz desconforto nos 2 aeroportos aqui do Rio de Janeiro. Então, muito rapidamente, Carlota, eu não vou estender, que eu sei que aqui está barulhento, eu não estou conseguindo também me organizar aqui, né? Mas eu trouxe alguns pontos aqui, rapidamente, só para a gente pontuar muito do que foi falado e trazer um pouco do que a Secretaria tem feito nesses últimos 6 meses. Eu agradeço muito, porque foi bem interessante para a gente saber o que está sendo feito. A gente não está querendo reinventar a roda, vocês já estão fazendo muita coisa, o que a gente quer é que a população reconheça e que ajude a melhorar, né? Acho que essa é a proposta do Reavivar Copacabana. É como a gente pode contribuir para que essas ações de vocês deem frutos, porque moradores de Copacabana têm que colaborar, né? Então, se a gente quer uma Copacabana criativa, humana, sustentável e inteligente, a gente tem que usar a inteligência para se juntar e fazer a coisa acontecer. Eu fico muito satisfeita, porque na fala de vocês aconteceram várias pontuações interessantes que já ocorreram na roda de conversa de cultura,
e que foi uma sugestão interessante que o pessoal da sociedade fez para a PUC, da sequência nas oficinas de criação, sobre esses circuitos. Vocês aqui pontuaram vários circuitos, o circuito da Bossa Nova, o circuito da arquitetura. Eu acho que isso é muito importante. E a gente juntar no pilar cultura e turismo essas ações que convergem, né? Então, eu estou muito satisfeita com tudo que está acontecendo por aqui, com esse nosso papo. A gente vai estender esse papo para o público, né? Porque, afinal de contas, se a gente quer uma participação, está dando oportunidade. Se houver perguntas, a gente vai ficar muito, muito satisfeita. E aí acontece o seguinte, agora vão abrir também para uma interação entre vocês, que acho que isso é muito interessante. Conversa é conversa. A gente está aqui nada mais, nada menos que diante de uma telinha, mas vamos conversar. Alguém começa? Alguém quer começar a pontuar? Bom, eu quero cumprimentar tanto o Jorge quanto o Sávio pelas contribuições que trouxeram, e a você, Carlota. E fiquei muito contente com o desenrolar deste encontro, dessa conversa, e gostaria de participar das próximas, especialmente essa que você já convocou o nosso secretário, né, para presencial. Eu acho que vai ser bacana isso. Estou às ordens, muito obrigado. O que eu vejo é o seguinte, nós temos em Copacabana, nós temos o SESC, que é muito da área de cultura, o SENAC, que se interessa muito pela área de turismo. Então, eu vejo que a gente pode fazer um ótimo presencial com o SENAC de Copacabana, nessa questão do turismo. Então, é uma proposta, não sei se é uma proposta pretensiosa, mas acho que a gente está com tanta gente boa que acho que vale a pena. E eu quero a ajuda de vocês também para trazer o Forte de Copacabana para dentro do projeto, porque é muito importante o que a gente vê do turista que procura o Forte, as filas que se fazem ali para o Forte, é um patrimônio nosso, né? Então, está ali, já está pronto. Então, vamos usufruir mais desse patrimônio. Eu acho bem interessante isso. Carlota, só te interrompendo aqui, eu fui num seminário, fui fazer uma palestra num seminário militar, esse ano aconteceu em Salvador, na Bahia, agora, mês passado, há 20 dias atrás, sobre os fortes do Brasil todo. E estava lá o coronel comandante do Forte Copacabana, e o coronel comandante do Forte do Leme. E tem muitas ideias de abrir as fortificações, as fortalezas, as unidades militares para visitação, assim como o Forte Copacabana é pioneiro nisso, né? Com bar, restaurante, a Confeitaria Colombo, enfim. Eu acho que isso é muito bacana e eu tenho certeza que eles vão gostar muito desse convite. Que ótimo, que ótimo. Olha, eu cada vez eu fico mais agradecida, porque é um patrimônio nosso. Copacabana é um patrimônio carioca, né? Então, acho que a gente começando por aí pode fazer alguma coisa pelo Rio, realmente. E a gente acho que tem alguma coisa. Se tiver alguma pergunta, por favor, coloque no chat para a gente. Carlota, eu queria até ouvir de vocês, do Sérgio, da própria Carlota e do Sávio, essa questão das 4 comunidades dentro de Copacabana, né? Essas comunidades carentes e favelas, né? Que é uma realidade do Rio de Janeiro, mas especificamente estamos falando de Copacabana. Como é que a gente pode trazer essa população para um projeto turístico mais engajado, sustentável socialmente? Eu acho que, por exemplo, tem aquela favela do Leme já tem
eles fazem dentro da favela um caminho de tipo um safari urbano, né? Que já está se tornando uma realidade, uma coisa muito que as pessoas de classe média fora da favela estão fazendo. Rocinha, por exemplo, tem aqueles passeios, né? Aí eu pergunto, como é que nós podemos incluir, até no sentido, Carlota, da gente trazer para o movimento Longevidade Brasil a voz desses segmentos, que eu acho importante. Porque a gente está falando por eles em algum momento, mas eu acho que eles têm que falar por si só. Agora, eu acho também, essa é a minha questão, como é que nós podemos trazer essas 4 comunidades para compor projetos de turismo que apresente um resultado de apaziguamento social, porque essa é a grande realidade do país e da cidade do Rio de Janeiro. Professor Jorge, quando a gente começou a falar no Reavivar Copacabana, houve uma possibilidade de fazer uma apresentação de um projeto para uma organização internacional. E a minha proposta sempre foi: Copacabana é também as comunidades. E as comunidades precisam dizer o que elas querem. Porque se a gente está perguntando aos moradores o que eles acham interessante para Copacabana, as comunidades também têm todo esse direito, elas fazem parte desse espaço urbano. Né? Não dá para... Quando comecei, o pessoal falou assim, mas o Leme é o Leme. Eu falei assim, gente, o Copacabana é a orla do Leme ao Posto 6. Se a gente falar em Copacabana partida, não tem jeito, é uma coisa fantástica. Copacabana, até parque tem, até parque ambiental. O Parque da Chacrinha é uma dádiva fantástica, né? Então, e bem conservado, e precisa ser mais visitado, né? Então, essa proposta de trazer a comunidade, a gente já está procurando o pessoal que faz projeto social com a comunidade para saber como eles podem ajudar, porque eles podem. Agora, a gente está juntando. Por incrível que pareça, a gente já, gratuitamente, primeira vez que colocou, já teve gente do Vidigal que se interessou. Então, a gente abraçou esse pessoal do Vidigal porque era voltado também para o idoso. Eles têm um projeto muito interessante. E, gente, se a gente está pensando no idoso aqui de baixo, o idoso da comunidade, para subir, precisa ter um carinho muito grande por eles para poder... E eles têm essa memória viva. E falando em memória, vocês falaram em memória, o projeto também tem um livro baseado, quer dizer, a proposta é que a gente tenha um livro que espelhe histórias de gente que mora, né, que viveu isso, que é a história de Copacabana, e tem também de gente que mudou daqui. Por que mudou? Né? Quer dizer, isso, porque mudou, é uma oportunidade de saber, bom, alguma coisa que você sonhou em ter na aposentadoria, de repente, aquilo não está existindo mais. Pode ser em função da pandemia, pode não ser em função da pandemia, mas é uma oportunidade de a gente ouvir essas pessoas que construíram essa história, né? Eu acho que o idoso tem isso, o idoso é valorizado pelo que ele já construiu até, né? Então, eu acho que isso é importante. E continuar é muito melhor, né? Continuar construindo é muito melhor. Aqui tem uma questão. Sou aluno da UNAT, na oficina da moradia do idoso, coordenada pelo professor Jorge Costa. Sou morador de Cosmos. A minha pergunta é: por que a Secretaria de Turismo não explora a Zona Oeste de Santa Cruz? Eu acho que a Secretaria de Turismo explora, sim, a Zona Oeste de Santa Cruz. Mas o sábio tem a palavra. Eu acho que a Secretaria de Turismo vê o Rio como um todo. Tá? Então, vamos lá. Eu queria fazer 2 observações. Primeiro, que a Secretaria não explora nada. Ela orienta, induz, ajuda, apoia, mas ela não explora. Quem explora é a iniciativa privada
Eu mesmo sou da área da iniciativa privada, acabei de inaugurar um parque dos dinossauros lá em Miguel Pereira, né, a 1h30 do Rio de Janeiro, no Vale do Café, e são oportunidades de negócio que a iniciativa privada vai ocupando esse espaço. Mas, independente, só para falar sobre o que o professor Jorge Costa falou, só duas observações. Primeiro, que o hotel Senac de Copacabana já tem cursos de hotelaria, de camareira, enfim, várias funções de hotéis, exatamente para atender essa demanda forte da hotelaria de Copacabana. Então, ali não existe setor econômico que emprega mais do que o turismo. O primeiro emprego, o emprego da terceira idade, aquele que é menos preparado, menos teve oportunidade de aprendizado, de capacitação profissional, é esse empregado, é esse potencial candidato que o setor do turismo absorve. Então, acho que essa é a grande vantagem do turismo. Ele, com muita rapidez, ele absorve candidatos com pouco preparo para serem, enfim, que tem uma demanda muito grande no setor de hotelaria e em outras áreas, outros segmentos do turismo. E segundo, uma rápida observação, esse tour da favela é horroroso. Chama Favela Tour. Eu sou totalmente contra isso, porque as pessoas vão para lá para ver o Rio que deu errado. As pessoas vão ver como é que uma criança numa favela sobrevive, né, num barraco com rato, um barraco com as mínimas condições de dignidade. Eu não sou a favor disso. Lá no Chapéu Mangueira tem um dos melhores barzinhos do Rio de Janeiro, que é o bar do Davi. Bar do Davi, que as pessoas sobem para comer um tira-gosto famoso lá. Eu acho que é por aí o empreendedorismo dessa turma tem uma capacidade empreendedora muito grande e a gente tem que apoiar essas iniciativas. Agora, o Favela Tour, explorar o tour na favela, do nada, quer dizer, que não gasta um centavo, só passa com jipe, observando como se fosse um safari, como foi falado aqui. Eu sou completamente contra essa iniciativa, isso já existe há muito tempo. Eu estou no turismo há mais de 25 anos e nunca dei força para isso, muito menos agora na secretaria. Falou potencializar o que é bom, né, Sávio? Eu acho que essa é a proposta. Vou mostrar o Rio que deu certo, o Rio que deu certo. E o que deu errado, vamos ajudar a virar dar certo. Mas não é ficar mostrando as nossas mazelas para o mundo inteiro. Isso não fortalece nada. Eu gostaria de comentar também um pouquinho. Pode ser? Pode ser. Tá Pode bom. ser. Eu compartilho essa opinião do Sávio. Acho que até a expressão safari é muito infeliz. Acho que a Copacabana não tem... todos são de Copacabana. Os diversos trechos da cidade, inclusive as favelas. Eu não faria uma diferença assim. Temos o bairro de Copacabana e temos as favelas. Não, as favelas fazem parte do bairro de Copacabana, assim como os moradores das favelas são cidadãos de Copacabana como os outros. A questão das favelas chamar tanta atenção é porque elas, em geral, ficaram muitas e continuam muitas delas no abandono durante o tempo todo. Então, não tem condições de infraestrutura, de acessibilidade compatíveis com as necessidades de hoje. Então, é preciso enfrentar isso, é preciso urbanizar no que for possível urbanizar, dar condições de salubridade para as habitações. É um trabalho grande também em muitos trechos da cidade formal, que não tem essas condições boas. Mesmo em Copacabana, em alguns edifícios que lá de fora parece tudo bem, dentro é um cortiço, que tem condições muito precárias de salubridade. Então, eu acho que há um olhar que precisa ser educado para se tratar disso, das suas condições de diversidade e, para todas elas, oferecer as condições que são exigidas no tempo de hoje. Agora, Copacabana tem outros inúmeros também aspectos. Você mesmo, Carlota, lembrou, e o Sávio também, os dois
fortes, né, para serem visitados. Tem também aquele bairro Santa Leocádia, que é muito lindo, muito expressivo. Tem o bairro Peixoto, tem o Leme, tem muitas outras questões ambientais que podem ser tratadas como circuitos de interesse. Eu mesmo lembrei do circuito da arquitetura Art Deco, né? Então, o Sávio lembrou de empreendimentos no interior de Chapéu Mangueira que são atrativos para todas as pessoas, inclusive para os visitantes. Então, eu acho que a gente tem que tratar de uma certa normalidade essas coisas, mesmo porque os moradores das favelas fazem parte do cotidiano de Copacabana e da cidade como um todo. Não estão dissociados disso. Estão dentro desse processo, contribuem nesse processo, tem uma expressão cultural importante também. Então, eu acho que a gente tem que minimizar esses valores que são, ou até desconsiderar esses valores que tratam a favela de um modo exótico. Bem interessante. E, por acaso, a gente encontrou um pessoal que trabalha com a questão social das favelas e vamos conversar amanhã, essa roda de conversa de hoje está sendo muito providencial, porque vamos conversar amanhã sobre esse tema, quer dizer, como é que eles veem esse projeto nessas comunidades, né? E aí eu acho que a gente está tateando num bom caminho, porque a proposta de fazer pontos de escuta, esses pontos de escuta podem ser até uns pontos na praia, porque tem alguns quiosques que ainda estão desocupados, que temporariamente eles podem servir desses pontos de escuta, porque as soluções vão passar por oficinas de inovação. E essas oficinas vão ter propostas que elas podem ser votadas nesses pontos de escuta, né? Quer dizer, porque pode ser que a população veja com bons olhos ou não, né? Quer dizer, e tenha outras propostas para fazer. Então, essa nossa proposta de continuar essa discussão numa outra rodada é um convite, é um apelo, eu acho que deu tão certo que a gente pode realmente fazer a próxima também com vocês. Se vocês quiserem, a gente topa. Porque nós vamos chamar também o pessoal, os empresários locais também. Porque, como o Sávio pontuou, os hotéis, eles precisam desse apoio, dessa identificação do que é bom para o bairro, né? E para ajudar a angariar mais turistas para Copacabana, né? Para saber receber bem. Esse receptivo nosso precisa estar mais alinhado com... Ou a gente tem que se alinhar mais com o receptivo para que a coisa aconteça. Olha, eu fico satisfeita, porque a gente deu a oportunidade das pessoas perguntarem. Mas a live, a minha mania de falar lá, a roda fica no ar. Então, a gente, se for trazendo mais perguntas, a gente vai passar para vocês e vai tentar fazer esse meio de campo aí com a população, que eu acho que é o objetivo maior. E nas oficinas de ideação, eu espero que a gente consiga fazer com o Senac. Nessa próxima, vou conversar com o Senac para a gente fazer um presencial que ele é motivador. O presencial é motivador, né? A população gosta desse presencial. E eu acho que com cuidados a gente vai conseguir fazer isso. A nossa preocupação sempre são os cuidados, né? O Fórum da Cidadania está preocupado em como fazer turismo na cidade do Rio de Janeiro, onde a segurança pública não funciona. A questão é essa, o que a gente está discutindo aqui é como
fazer acontecer, né? Então, se a segurança pública não está conseguindo ultrapassar o estágio que chegou à desordem, eu acho que tem instâncias que vão procurar discutir essa questão. Eu acho que está sendo preparado uma coisa bem interessante. As pessoas aguarde que não é o movimento, que o movimento é muito fichinha para fazer uma discussão de segurança pública, mas a sociedade está se preparando para fazer essa discussão e vocês vão gostar dessa discussão. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre isso, ótimo. Mas, se não quiserem, eu acho que a gente cumpriu essa meta de abrir a roda de conversa do turismo no Rio. Gente, muito obrigado. Então, um abraço para vocês, professor Jorge, professor Sérgio, Carlota, obrigado aí pela oportunidade. Eu vou ter que entrar numa outra live, porque eu já estou atrasado aqui. Obrigado também. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Um abraço. Obrigada.